Bom dia, paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Glória, acorda, meu povo. Fala, minha gente, paz de Cristo a todos aí, bom dia. Segunda-feira, 14 de outubro de 2024. Que essa semana venha ser uma semana abençoada para a tua vida. Glória, para a glória de Deus. Gente, vamos lá, Salmo de número 39. Antes da gente iniciar, como a gente faz, vamos para a nossa oração. Quem tá me ouvindo, diga amém. Comenta aí nos comentários. Gente, pega papel. Vou repetir. Pega a sua Bíblia, pega a caneta e vem. Tire um momento para com o Senhor, tá bom? É muito importante. Vamos orar agora. Pega a sua Bíblia, ó, meu bloquinho tá aqui de anotação dele, tá ali, ó. Caneta e vambora. Vamos estudar a palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus, Santo de Israel, na tua presença entramos nesse momento em oração para poder glorificar e exaltar a Ti pelo nosso final de semana, por esse início de semana, por tudo aquilo que o Senhor realizou e tudo aquilo que o Senhor há de realizar. Muito obrigado. Então, essa segunda-feira nas suas mãos, esse devocional nas suas mãos, as pessoas que estão conosco nesse devocional também diante do Senhor, e que tudo que vai acontecer aqui venha a ser para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Gente, Salmo de número 39, vai ler na sua versão, amor? Melhor. Vamos lá, gente. Hoje eu estou com a versão NVI, tá? NVI hoje. Ok, tá aqui. Versão NVI hoje. Salmo 39 diz assim: para o mestre de música, ao estilo de Gedutum, salmo davídico. É a epígrafe que está aqui. Verso 1. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra, e vão se agita amontoando riqueza, em vão, se agita amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode glorificar o Senhor pela sua palavra? A palavra do Senhor é linda, né? Irmãos, como a gente faz aqui, não dá pra gente falar todos os versos, senão vai ficar muito cansativo, muito demorado. Então, separamos alguns aqui para dar início, tá? Então, Salmo 39, verso de número 1. Primeiro, Davi, aqui é um salmo de Davi, ele já falou aqui, logo no início da leitura, então é um salmo de Davi. E aqui, se você observar, ele continua o mesmo assunto do salmo anterior. Então, se você não assistiu o salmo anterior, para agora, volta lá, assiste o vídeo anterior, depois volta para cá, tá bom? Então, é o mesmo assunto do salmo anterior. Tá falando do fardo do seu pecado. Então, Davi, ele tá sofrendo em decorrência das consequências do seu pecado. E aqui nesse salmo você vai ver que aborda aqui a atitude dele, mas com ênfase diante
dos homens que estavam ferindo ele, que estava perseguindo ele, que estava caluniando ele. Você vai observar aqui algumas atitudes que ele teve mediante a esse tipo de pessoas que a gente já abordou no salmo anterior, tá? Então, Davi aqui, ele começa a tratar do silêncio do crente. Eita glória! Silêncio do crente. Então, olha o que diz aí. Lê de novo para mim, amor, verso 1 e 2. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porei mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Na minha versão tá assim, ó. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio, fiquei mudo. Calava-me mesmo acerca do bem. Calava-me mesmo acerca do bem. Mas a minha dor se agravou. Então, o que eu aprendo aqui? Que diante dos inimigos vai ter horas que você vai querer se defender. Tem alguém falando mal de você, tem alguém falando um monte de coisa que não é verdade sobre você, e você quer se defender. A gente falou isso no salmo passado, mas tem hora que você vai ter que aprender a ficar calado, de boca fechada, de silêncio. Bota aí nos comentários, silêncio. Deus está mandando alguém ficar hoje em silêncio. Esse devocional é para você. Guarda a tua língua, minha irmã. Guarda a tua boca. É momento de silêncio. Eles queriam aproveitar de Davi, eles queriam tirar proveito da fragilidade aqui do salmista, de Davi. Então, Davi, para não tropeçar nas suas próprias palavras, ele fez silêncio. E o que eu aprendo? Aprendo a guardar os seus lábios de pecar. Todas as vezes que você entende que é hora de ficar em silêncio, tem hora de falar e tem hora de ficar em silêncio. Todas as vezes que você estiver na hora de ficar em silêncio, você está guardando os seus lábios de pecar. Então isso é sério, tá bom? Então Davi, ele se cala para não pecar, para não ofender alguém. Porque se você quiser se defender, você pode acabar machucando alguém, ferindo alguém, ofendendo alguém. Então, Davi, para não ferir ninguém, ele entendeu e ele cala, mesmo que essa pessoa seja um ímpio. Porque às vezes a nossa vontade é de debater, de ir lá, ó, mas espera aí, fez isso comigo, irmã Karen, não. Aí tu quer falar mal da pessoa também. Aí você tá se rebaixando ao mesmo nível que ela. Toda vez que você fala de alguém, você tá se rebaixando ao mesmo nível que essa pessoa. Você tá pecando tanto quanto ela. Porque às vezes ela nem sabe que ela tá pecando, porque é ímpio. Agora você falar de alguém, maldizer alguém, tu tá pecando, porque tu já sabe. Tá? Então isso é um erro gravíssimo. E outra, você tá dando munição para eles continuarem. Então, em nome de Jesus, tá? Para de dar munição para o teu inimigo e para de difamar alguém. Para de entrar nessa provocação aí dos seus adversários. Então, o pecado de língua, e eu já passo a minha oportunidade para ele, o pecado de língua são grandes pecados. Eu anotei aqui, ó, são grandes pecados, pois são como faísca de fogo que se espalham em grande escala, causando grande dano. Então, o pecado de língua é assim, ó. Falei mal do Fábio. Daqui a pouco, a pessoa que ouviu falar do Fábio falou para outro, que falou para outro, que falou para outro, que falou para outro, que falou para outro. Daqui a pouco, ó, quem falou foi a Karine. Olha aí. Um negócio tão pequenininho que vai se alastrando igual fogo, ó. Então, gente, cuidado com quem você fala. Eu gosto daquilo que você fala. Melhor falar, como é que é? Falar com o irmão do que do irmão. Como é que é aquele negócio que você fala? Isso é forte, tá, gente? Melhor falar para pessoas do que das pessoas. Melhor falar, repete. Anota essa frase aí, vai. Melhor falar para pessoas no culto do que falar das pessoas depois do culto. É forte, né? Porque tem gente que prefere ficar fazendo comentário do irmãozinho lá no culto. Ai, errou no português. Ai, falou, gritou demais. Ah, fez isso, fez aquilo. Ei, irmão, fala pra pessoa do que da pessoa depois do culto. Um machuca, né? O outro, como é que você fala? Um leva à morte. Um mata, o outro não. Um mata, o outro não. Vamos então, lá, gente. É isso. Vai. Vamos lá. Ele fala lá no começo sobre Jedutum, né? Ao estilo de Jedutum. Jedutum
É um dos 3 mestres de corais de Davi. É importante falar que alguns salmos são cantados por corais, né? E Jedutum, ao que indica-nos a Bíblia Sagrada, é um dos 3 mestres de corais de Davi. Lá no verso 1º, eu vou ser muito breve, tá bom? Ele fala assim, ó: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Ele disse para quem isso aqui? Não sei. Ele está dizendo, de repente falou para ele mesmo, né? O começo do verso é: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Em outra versão está dizendo, estiverem à minha volta. Eu quero deixar já uma coisa para a tua vida aqui muito importante. Ficar calado em meio aos faladores é um grande desafio, tá? Conseguir ficar calado em meio aos faladores é um grande desafio. Agora, e outra coisa aqui, se guardar para não se assemelhar a quem fala demais é um exercício de disciplina, tá? Vou repetir essa frase aqui. Você conseguir se guardar para não se assemelhar a quem fala demais é um exercício de disciplina. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que sai da nossa boca de forma impensada é impulsionado por quem na verdade está à nossa volta. É instigado por alguém que está à nossa volta. Então, é um exercício de disciplina quando você consegue ficar de boca fechada. Olha só o que ele está dizendo, gente. Ele está dizendo que ele ia mesmo colocar uma mordaça na própria boca dele. Mordaça é um pano que se põe trancando a boca a ponto da pessoa não conseguir proferir uma palavra audível e compreensível. Então, olha só, o desafio aqui nessa manhã é esse. Você conseguir ficar calado para não se assemelhar a pessoas que falam demais, trazendo para você mesmo um exercício de disciplina. Aleluia. Tá? Isso é forte, tá? Você consegue se autodisciplinar, não é quando você está sozinho, é quando você está no meio de um povo que fala muito e você consegue ficar calado, não se assemelhando a eles. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Ó, rapidamente aqui o verso 2, eu escrevi muito rápido sobre o verso 2. O que me chamou a atenção no 2 está dizendo assim, ó. E com silêncio fiquei mudo. E com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem. Isso me chamou a atenção. Calava-me mesmo acerca do bem. Na minha versão tá assim. Ó. Mas a minha dor se agravou. Irmãos, primeiro, não é fácil ficar em silêncio. Como ele disse aqui, o silêncio dói. O silêncio dói. Já teve que engolir às vezes. Silêncio dói, né? Aqui Davi, ele fecha a boca. Calei-me. Tá aqui, tá no verso, desculpa, amor. Tá aqui, calei-me. Então, o que ele fez, ó? Fechou a boca. Silêncio dói. Só que o que adianta você fechar aqui, mas não fechar aqui, ó? Porque tem gente que consegue equilíbrio aqui, mas não consegue equilíbrio aqui. E aí o que estava acontecendo? Os pensamentos de Davi estavam esmagando ele. Davi, irmãos, tentou evitar um erro e caiu em outro. Cuidado. Davi tentou o equilíbrio na fala, o equilíbrio na língua, mas aí ele começou agora a ter um desequilíbrio na mente. Ele continuou pensando, pecando contra o próximo e contra Deus. Isso é sério, isso é forte. Não adianta você calar só aqui, tem que calar aqui também. Então, gente, mas não usar, eu botei assim, ó, mas não usar de modo algum envolve também o pecado de omissão. Então, aqui, Davi, no primeiro, quando ele peca, ele deixa de falar, ele tá não tendo um pecado de comissão, mas ele não falar e pensar, agora ele tá tendo um pecado de omissão. Então, qual é o ensinamento aqui? Equilíbrio.
Deus, ele quer que você saiba o momento exato de falar. Karine, como é que eu vou saber o momento exato de falar? Conhecendo a verdade, conhecendo a poderosa palavra de Deus, você vai saber o momento de falar, porque vai ter momento que você vai ter que abrir a boca para poder mostrar quem é o Deus que você serve. Então Deus vai querer usar você através da sua fala. Agora, se você se calar na hora que não é para se calar, você também está pecando. Vai lá. Vamos lá, gente. Esse verso 2 aí, forte, né? É um contraste com o verso 1, né? O que ele reteve, que é a sua boca, sua língua, aumentou os seus problemas emocionais. Olha, eu fiquei meio confuso com isso aqui. Enquanto me calei, ele está dizendo no verso 1 que ele ia se calar, para não pecar contra Deus, tá? E não dar munição para os seus inimigos. No 2 ele diz assim, enquanto eu me calei, resignado, recluso, né? E me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Então, gente, ele nesse tempo aqui, aquilo que ele reteve aumentou seus problemas emocionais. Tá? E aí está o grande problema, que o cara acabou de falar aqui com muita propriedade. Não adianta ter equilíbrio na língua, mas estar desequilibrado na mente. Então, assim, ele conseguiu fechar a boca aqui, mas ele teve suas emoções, sua alma afetada, né? E aí eu queria deixar para o seu coração aqui uma questão que possivelmente, tá? Isso aqui sou eu que estou pensando, isso tudo ocorria por conta de pecado cometido dele. Tanto que lá, se você parar para ler o final do verso, o verso 8, por exemplo, livra-me de todas as minhas transgressões. Né? Ele fala algumas coisas aqui sobre isso. Eu quero que você compreenda que era necessário que o Davi pagasse esse preço, por enquanto. Tá? Se de fato ele cometeu algum erro, pecado, transgressão, e isso afetava ele, era necessário que ele pagasse seu preço nessa questão aí. Então, repito, possivelmente isso tudo ocorria por conta de pecado cometido. Então, era necessário que ele pagasse seu preço quando estivesse nessa questão aí. Mas, assim, gente, é algo bem complexo, tá? Você se cala aqui, mas é afetado aqui dentro. É algo bem complexo, tá? Algo bem complexo. E vamos lá, gente, verso de número 8 e 9 a gente encerra, ó. No verso número 8, na minha versão tá assim, ó. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tudo o fizeste. Então, o que está acontecendo agora? Davi, ele está pedindo perdão. Pedindo perdão, incluindo por esses pecados que eu acabei de falar, pecados de pensamento. Davi entendeu que o problema não estava só ele não falar, mas também estava nele pensar. Então aqui ele coloca para fora o perdão, ele pede perdão. Verso de número 8, livra-me de todas as minhas transgressões. Eu continuo pecando. Mesmo eu não querendo pecar, eu continuo pecando. Então livra-me, Senhor, dessas transgressões, porque isso tá acabando comigo, tá gerando angústia, tá me gerando tristeza, tá me gerando dor. Então tira de mim esses pensamentos maliciosos. Tira de mim esses pensamentos maldosos, essas ideias errôneas, esses pensamentos que eu tenho sobre outras pessoas. Davi se coloca diante da consciência do seu pecado. Davi, ele está se tornando consciente daquele pecado. Ele entendeu que nada valeu se ele só se calasse. Não. Aí sabe o que acontece agora no verso 9? E aí eu já passo para ele, eu anotei aqui. Ó. Eu botei aqui no 8, aqui, ó. Não deixe que esse meu erro faça que eles se aproveitem de mim e zombe, porque é isso que está acontecendo no verso 8, ó. Livra de todas as minhas transgressões, não me faças o pobre dos loucos. Na tua versão tá mais fácil. Como é que tá na tua versão? Verso 8. Livra-me de todas as minhas transgressões, não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Não me faça de zombaria dos tolos. Então, assim, Davi entendeu o que estava acontecendo. Aqui que ele falou, peraí, eu reconheço meu pecado, eu reconheço meus pensamentos. Então, Senhor, não deixa que ele se aproveite disso, não. Não deixa que ele se aproveite dessa minha outra falha aqui para eu ser zombado, não. Aí, o que aconteceu no 9? Emudeci. Isso me chamou a atenção. Na minha versão tá assim. Não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Na tua versão tá como 9?
Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Agora perceba, olha que coisa forte. Quem fez agora? Quem fechou a boca? Agora não foi mais Davi. Agora foi o próprio Deus que emudeceu. Agora foi o próprio Deus quem fechou a boca de Davi. Então, irmãos, entendam a verdade. Na hora certa, Deus, quando você pede o equilíbrio para o Senhor, das suas emoções, da sua mente, da sua boca, Deus, ele vai dar a hora certa de você falar e a hora certa de você se aquietar. Pode deixar que ele, quando a gente entrega para ele, ele vai saber, vai direcionar a hora que você vai abrir a boca para edificar a vida de alguém e a hora que você tem que se reter e calar. E não só na sua boca, mas também aqui dentro, ó, nos seus pensamentos. A Bíblia é bem clara, pensar nas coisas que são do alto, tudo que é verdadeiro, puro, de boa fama, se algum valor, alguma virtude, seja nisso que a gente deve pensar. É isso que deve... Então, agora o que aconteceu? Quando Davi confessou, a Bíblia é bem clara, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Davi agora confessou os pecados dele, confessou as transgressões. E Senhor, eu não quero mais. Aí o que o Senhor fez? Agora pode deixar que eu é que vou fechar. Aí o Senhor foi lá e deu equilíbrio para Davi. Coisa linda, né? A gente encerrou a tua parte aí? Eu encerro a minha parte. Obrigada pela oportunidade. Vou encerrar aqui, verso 8 e verso 9, gente. Davi está colocando no verso 8 a transgressão no mesmo nível de um inimigo carnal. Olha o que ele diz lá no verso 8. Livra-me de todas as minhas transgressões. Porque livramento não era uma pessoa, era das transgressões que ele tinha cometido, dos pecados que ele tinha cometido. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Então, gente, ele está colocando a transgressão no mesmo, ok? Patamar, no mesmo nível de um inimigo. Só que a zombaria só seria impedida se a transgressão fosse perdoada. Então, percebam que ele está primeiro pedindo para que Deus perdoasse ele das transgressões, ok? E, ao que parece, uma condicional para que os inimigos não transformassem ele no objeto de zombaria. Então, gente, melhor do que se tornar um objeto de zombaria é você ter as suas transgressões perdoadas por Deus. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa é o verso 9. Diz assim: estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. A palavra calado no hebraico é halau, que significa ficar mudo, e uma questão interessante aqui na raiz, ou ser amarrado. Ficar mudo ou ser amarrado. Agora, convenhamos, e vou encerrar aqui o nosso devocional de hoje, convenhamos, algumas pessoas, para fecharem sua boca, deveriam ser amarradas. Meu Deus! Você está indo aí ou você foi embora? Algumas pessoas, para fecharem a sua boca, deveriam ser amarradas. Oh, Jesus. Se essa moda pega, hein? Deus te abençoe. Vamos orar para a gente finalizar. Ora aí. Segunda-feira, Jesus. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de aprender, ó Pai, da Tua palavra. Fica conosco, Senhor Deus, nesse dia. Abençoa todos que estão aqui conosco nessa manhã, aqueles que vão adentrar depois, Senhor Deus. Glorifica o Teu nome, para que essa palavra venha estar no nosso coração, que venhamos remoer, Senhor Deus, que venhamos, Senhor Deus, aqui durante o dia, Senhor Deus, ficar o tempo inteiro ali pensando, meditando e aprendendo de Ti, ó Pai, as Tuas verdades, para a glória do Teu nome, para que haja vida, mudança, transformação, na qual o Senhor se agrade de nós dia após dia. Assim nós choramos, crendo no poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, gente. Salmo 40, amanhã, imperdível, hein? Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Não percam. Oh, é teu salmo, né? Amanhã você vai saber. Se você estiver aqui com a gente. Beijo, gente. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Deus abençoe.